Começa agora mais um episódio do videocast Comer é Aprender, um projeto do FNDE em parceria com a Unicef. E em pauta hoje, a gestão e o apoio de projetos de EAN na escola. Vamos conhecer os programas e explorar como financiar e gerenciar ações de educação alimentar e nutricional nas unidades de ensino, aproveitando, claro, os programas governamentais e as parcerias estratégicas. Também vamos entender como que esses programas, o Programa Saúde na Escola, Plano de Ações Articuladas e o Programa Dinheiro Direto na Escola podem ser grandes aliados, além de explorar, claro, a importância das parcerias estratégicas para potencializar essas iniciativas. Aqui no estúdio comigo estão Ana Valéria Dantas, coordenadora geral de Estratégia da Educação Básica do MEC, e o João César, coordenador geral de apoio às redes de educação básica do MEC. E online direto do Rio Grande do Norte, a gente conversa com Elisane de Oliveira, que é a coordenadora pedagógica de uma escola da zona rural de Ceará-Mirim. Bom, então vamos para a primeira questão, gente. A educação alimentar e nutricional, ela é uma das diretrizes do PNAE, né, que a gente já conversou isso aqui em outros podcasts, mas para que essas ações de EAN tenham efetividade e continuidade, é fundamental que sejam bem planejadas e bem financiadas. Afinal, planejamento e recurso é algo que a gente precisa ter para colocar qualquer projeto em prática, né? Para os convidados que estão aqui, que são do MEC, que eu acabei de apresentar, eu queria que vocês contassem um pouquinho, começando pela Valéria, quais são os programas governamentais que hoje a gente tem para dar esse apoio financeiro e também para ajudar na gestão dos projetos de educação alimentar e nutricional. Seja bem-vinda. Obrigada. Cumprimento a todos os presentes e todos que nos ouvem e assistem, e parabenizo também pela iniciativa de uma reflexão tão importante sobre a educação alimentar e nutricional. Bom, acho que o Programa Saúde na Escola pode ser uma estratégia fomentadora da educação alimentar e nutricional nas escolas. O programa foi criado em 2007 como uma política intersetorial do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde e tem por objetivo a formação integral dos educandos, à medida que fomenta e promove a atenção, a promoção em saúde. Então, efetivamente, esse programa vai ocorrer em escolas de todo o Brasil, desenvolvido na prática por profissionais da saúde que atuam na atenção primária e por profissionais da educação, desenvolvendo atividades no território e na escola, precisamente. Uhum. Essas atividades têm que ser atividades mobilizadoras, engajadoras de toda a comunidade escolar, para que, de fato, gerem transformação, né? Então, assim, como é um programa intersetorial, a gente tem uma coordenação parceira também no Ministério da Saúde, que é a Coordenação Geral de Equidade e Determinantes Sociais em Saúde, que trabalha com a gente nessa gestão. No território, o programa é gerido por grupos de trabalho intersetoriais formados por técnicos da saúde e da educação. E, no âmbito escolar, esses profissionais também das duas áreas se encontram desenvolvendo essas atividades. O que é importante? Um dos 14 eixos do PSE é a alimentação saudável e a prevenção da obesidade. Uhum. Então, assim, o programa está totalmente conectado com a temática. No nível prático, ele vai se materializar no dia a dia da escola por atividades que vão desde a medição antropométrica, por exemplo, avaliando a condição nutricional dos educandos, a palestras, pesquisas, podem rolar oficinas, por exemplo, para aprender a aproveitar integralmente os alimentos, atividades que engajem todos os educandos de todas as etapas e modalidades, né? A criação de hábitos e valores na hora do alimento, nos refeitórios. E acho que um ponto importante também é que a saúde é uma das macro-áreas contemporâneas previstas na Base Nacional Comum Curricular. E a educação alimentar e nutricional, um dos seus temas. Então, isso já está previsto no currículo, além do PSE fomentar, através do eixo alimentação saudável e obesidade, o próprio currículo prevê a inclusão da temática. Então, essas atividades não são atividades que devem ser só do programa ou que devem ser esporádicas. O profissional da saúde está desenvolvendo uma determinada palestra lá no auditório
e pronto, isso acaba ali, né? Ela tem que continuar reverberando na sala e se conectando com as práticas curriculares e com todas as atividades docentes. Já já a gente vai falar mais sobre o PSE, que eu já vi Isso. que é muito importante. João, quero que você fale um pouquinho também da área que você é responsável, né? Eu já anotei aqui, é o Plano de Ações Articuladas. Então, o que ele é e como que ele ajuda esse desenvolvimento? Bom dia, Mari. Bom dia, Ana Valéria. Bom dia a todos que nos assistem, né? Agradecer pelo convite. Eu falo aqui em nome da Secretaria de Educação Básica também, colega da Ana. A nossa coordenação geral, ela trabalha diretamente com as redes de ensino. Então, não é um contato com as escolas especificamente. O Plano de Ações Articuladas, ele é um instrumento que foi criado pelo Ministério da Educação e o FNDE em 2007, numa perspectiva de criar um instrumento de diagnóstico e planejamento para as redes, multidimensional e plurianual. Então, cada rede de ensino pode planejar suas demandas por equipamentos, por infraestrutura, por formação, por materiais de apoio. Há uma série de iniciativas que nós assistimos financeiramente e tecnicamente. Neste ano, agora de 2025, no dia 11 de fevereiro, a gente lança o novo PAR. E esse novo PAR tem esse nome porque ele vem com várias transformações, com várias inovações. A gente está deslocando um pouco na perspectiva de o PAR ser uma ferramenta de captação de recursos, de financiamento somente, e fortalecendo a dimensão do diagnóstico e do planejamento. E o que isso tem a ver com a EAN? Num trabalho conjunto aqui com a Coordenação Geral do PNAE, a CGPAI, do FNDE, a gente incluiu para as redes de ensino perguntas relacionadas às escolas que desenvolvem ações de EAN na rede, e também na etapa de planejamento a gente vai ter a possibilidade das redes de ensino planejarem ações de EAN. E por que isso é importante? Porque, claro, as escolas desenvolver as ações é fundamental, mas que isso seja feito no âmbito da rede de ensino junto com as suas escolas também é muito importante, né? Então, a gente está trabalhando nessa perspectiva de induzir que as redes planejem ações de educação alimentar e nutricional em conjunto com as suas escolas, tá? E aí a gente faz um convite também para toda a comunidade do PNAE, que eu sei que é forte, né, os nutricionistas, profissionais, para participarem desse processo de diagnóstico do novo PAR, no que diz respeito, não só ter outras perguntas também relacionadas à alimentação escolar, e depois na etapa de planejamento também, tá? Porque esse é um plano que a secretaria vai ter e que ela vai executar ao longo de 4 anos. Ah, interessante, bacana a explicação. Agora eu quero saber, né, da nossa convidada que está online, que é a Elisane. Elisane, nesse contexto mais prático, né, eu queria que você contasse para a gente, lá na sua escola, aí, na verdade, né, no Rio Grande do Norte, quais foram as estratégias usadas, então, para garantir a continuidade dessas ações. Como é que funciona por aí? Joia. Primeiro, bom dia, né, para todas. Obrigada também pelo convite para a gente poder compartilhar um pouco com vocês do que nós temos feito na nossa escola, né? A nossa escola é uma escola de zona rural, daqui do município de Ceará-Mirim, né, do Rio Grande do Norte, e nós começamos a trabalhar de uma forma mais sistematizada, né, com a educação alimentar, a partir do momento que nós recebemos o apoio da Universidade Federal, né? Então, nós tivemos 2 grandes mudanças que foram um pontapé para a gente trabalhar de uma forma bem sistematizada mesmo, né, na escola. E foi o apoio da universidade e também quando nós recebemos o desafio do projeto da Escola de Tempo Integral, né? Então, nossa escola, em 2021, ela passou por uma reforma, né, e toda uma estruturação para receber os estudantes em tempo integral, né? Então, quando nós recebemos os meninos em tempo integral, houveram muitas questões relacionadas à alimentação, né? Tanto as famílias como os estudantes traziam muitas questões relacionadas à alimentação, né? Então, tinha tanto o processo do se adaptar a fazer 3 refeições na escola, né? Como também teve o processo de querer levar o seu lanche, né? A sua refeição para a escola. E aí foi quando nós começamos a trabalhar com a educação alimentar, né? E aí
nós iniciamos em 2022, né? Em 2021 nós ainda estávamos no período De meio adaptação. remoto, né? Uhum. E aí, em 2022, quando nós iniciamos, começamos com uma avaliação antropométrica dos estudantes, né? Recebemos estudantes da universidade, foram eles quem fizeram essa atividade, né? Os bolsistas, e fizeram toda essa avaliação com os meninos, né? Começamos as atividades com palestras, né? Com conversas, com oficinas, e aí foi uma parceria grande, né? Porque entrou o pessoal do PSE, né, entrou também a Secretaria de Agricultura do município, e nós começamos atividades de conscientização, né, da importância da educação alimentar, né? Uhum. Trabalhamos a questão do valor nutricional dos alimentos que estão na merenda, né? E aí entra nutricionista, entra os próprios estudantes da universidade, né, trazendo conhecimento para os nossos estudantes. E a partir daí, né, desse envolvimento de vários setores, nós começamos a evoluir com os meninos, né, com os estudantes, numa conscientização sobre a importância da educação alimentar. Legal. Né? E aí, disso, nós começamos o projeto da horta na nossa escola. Então já eu quero que você me conte mais sobre esse projeto. A gente teve um programa, inclusive, dedicado a hortas, que foi super bacana. Bom, vamos falar então um pouquinho aqui dos desafios, né, que são enfrentados na implementação e também na continuidade das ações de IAN, e como que esses programas que a gente está citando aqui, tanto o PSE quanto o PA, eles podem auxiliar a superar essas dificuldades, esses desafios. Bom, acho que num país de dimensões continentais como o nosso, né, as desigualdades ainda presentes são os nossos maiores desafios. E eu penso que o PSE pode apoiar na superação ou na diminuição dessas desigualdades, né? Então, acho que falando em alimentação, se a gente for pensar como que para algumas famílias é difícil ter acesso tanto à informação quanto à possibilidade de aquisição mesmo de alimentos mais saudáveis, em contrapartida, os alimentos processados e ultraprocessados estão amplamente disponíveis e São com uma mais propaganda baratos, muito né? forte, né? Exato. Exatamente. Então, acho que o PSE pode contribuir muito com ações e atividades, quer de campanhas de nível nacional, quer promovidas no âmbito dos territórios, mas informando, levando conhecimento, engajando as comunidades escolares, né, e os territórios como um todo, para que, de fato, essas pessoas possam fortalecer o exercício da cidadania, né? Criando conhecimento e efetivamente podendo fazer escolhas mais saudáveis. E acho que o PNAE está muito de olho nisso, né? Muito preocupado com a segurança alimentar, então acho que o PSE vem para contribuir nesse sentido, possibilitando que através deles sejam realizadas atividades que fortaleçam esse conhecimento da comunidade. E para você, João? Então, o plano de ações articuladas, o PAR, ele é um instrumento, como eu disse, né, de diagnóstico e de planejamento. Eu entendo que ele contribui para a realização, né, da IAN e para a sustentabilidade das ações, na medida em que coloca isso na agenda da secretaria. Na medida que você tem um plano formalizado, que você tem um acompanhamento de quantas escolas estão implementando a IAN e quantas não estão. E também a partir do PAR, a gente pretende, né, a gente vai oferecer para as redes assistência técnica. O FNDL já oferece, já tem aí as parcerias com as universidades, por meio dos SECANES, mas o PAR ele visa conectar os diferentes programas do Ministério da Educação de uma forma que faça mais sentido para as redes. Porque a gente sabe que a temática de IAN é extremamente importante, é fundamental, mas as escolas e as redes de educação básica, elas também são atravessadas por outras temáticas. São muitas camadas, São muitas né? camadas. Então, a gente vai falar de competências socioemocionais, a gente vai falar sobre direitos humanos, questões ambientais. Então, essas agendas, elas são disputadas na escola, nas redes, né? Então, na medida que a gente coloca isso de uma forma visível para o gestor e tem um instrumento de acompanhamento, eu acho que facilita também a atuação dos nutricionistas, de escolas como a da Elisiane, né, que já
já tem projetos interessantes que possam compartilhar também essas experiências, né? Eu acho que essa aprendizagem entre as escolas e entre as redes de ensino é algo que o PAR também pode contribuir para que aconteça. Elisiane, então explica pra gente como é que é essa experiência aí na sua escola de colocar a EAN no currículo e para as atividades, né, de EAN que você articula aí, com qual programa governamental você conta? Conta pra gente como é que foi isso. Nós começamos o projeto, né, meio que despretensiosamente mesmo, querendo que os meninos tivessem a conscientização de uma educação alimentar mais saudável, né? E, e aí começaram a surgir, né, outras experiências. Então, os professores começaram a ter ideias, né? E é uma coisa que tem sido falada, né, da questão do planejamento, né? Então, quanto mais a gente planejava, mais a gente percebia quanta riqueza a gente tinha nesse tema, né? E aí nós começamos, alguns professores começaram a colocar nas aulas sobre industrialização dos alimentos, né? O professor de ciências veio com a ideia de estudar o IMC com os estudantes, o valor nutricional dos alimentos. A professora de português chegou com a ideia de fazer os registros disso, né? O professor de matemática veio com as tabelas. Então, nós fomos pegando o que nós estávamos vivendo, né, com os estudantes, e os professores foram colocando isso de uma forma bem sistematizada dentro dos conteúdos deles. Para isso né? se Dentro tornar um conteúdo interdisciplinar também, né? Exatamente. E aí foi muito dinâmico, né? Muito, muito interessante e muito vivo, né? Muito forte em toda a escola. E os estudantes, eles se envolveram de uma forma muito intensa, tanto trazendo pessoas da comunidade mesmo, né? Então, nós acabamos trabalhando com alguns pais que tinham horta, né? Trazendo algumas pessoas de outros setores, né? Então, vieram as profissionais da saúde, né? Do PSE, falando sobre a questão de doenças, né? Que podem ser adquiridas pela má alimentação, né? E acabamos estudando sobre como fazer uma horta, envolvemos a comunidade escolar, né? Os pais nessa atividade, que muitos já sabiam como fazer, né? E aí acabou que as nossas atividades entraram em sala de aula de uma forma muito intensa. Não só, por exemplo, nas aulas de ciências, mas os professores conseguiram articular entre si e trabalhar de uma forma interdisciplinar mesmo, né? Então, já fazem 3 anos, né? Nós estamos entrando agora no 4º ano, e esse é o nosso carro-chefe, digamos assim, né, na escola. E até então, nos primeiros anos, nos 2 primeiros anos, nós não tínhamos nenhum apoio, né? Nós tínhamos, assim, o apoio um pouco da secretaria, né, que vinha nos apoiando com muito apoio pessoal, né, de pessoal para estar trabalhando com a gente, né? Mas nós sentimos falta um pouco, né, dessa atuação de outros setores, de um apoio mais forte, né? Até porque planejamento e financeiro, eu acho que precisa estar caminhando muito, muito próximo, né? A gente vai planejando, a gente vai pensando no que a gente pode fazer, e tudo isso requer investimento, né? E no último ano nós recebemos um programa das cisternas, né? O programa da ASA, que é do governo federal, e nós recebemos uma cisterna na nossa escola. E a intenção é que a gente faça a ampliação da nossa horta. A prefeitura está com a ideia de que nossa escola receba um viveiro, e nós vamos ampliar a nossa horta e ter um viveiro de plantas para distribuir algumas plantas para outros setores do município, né? Para outras escolas e para outras instituições da prefeitura. Então, essa é a ideia que nós estamos para esse ano. Legal, então, a gente percebe que estamos engatinhando
nesse processo de apoios Tá certo. externos, né? Como é que os gestores, gente, podem planejar e organizar essas ações de EAN, integrando, nesses programas que a gente está falando, as necessidades específicas de cada lugar? Porque, como Valéria falou, o Brasil é um país de dimensões continentais, então acredito que as necessidades sejam muito específicas de cada região até, né? Isso. Bom, a educação se organiza a partir de marcos legais nacionais, né, antes de tudo. Então, a gente vai olhar para a Constituição, para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para o Plano Nacional de Educação, para a Base Nacional Comum Curricular, para as diretrizes curriculares nacionais. Mas, no nível dos territórios, também tem uma série de orientadores legais e infralegais, como os planos estaduais e municipais de educação, os programas de formação, e a própria escola também tem seus instrumentos, né, o projeto político-pedagógico, os planos de gestão. Então, assim, a educação alimentar e nutricional pode e deve estar circunscrita em todos esses instrumentos. Então, é muito importante que no nível da escola, né, e aí eu vou trazendo sempre para o nível da escola, porque o PSE tem essa dimensão, né, chega na escola, como a Elisane diz, a gente consegue chegar nas escolas e, de algum modo, apoiar efetivamente a implementação de atividades de IAN e de outros eixos. Então, no nível da escola, é importante que esses marcos, como o projeto político-pedagógico, os planos de gestão, os planos de aula, privilegiem a temática, né? Isso é uma forma de garantir que ela tenha desenvolvimento contínuo naquela comunidade escolar e, ao mesmo tempo, garantir o foco da comunidade, né? Porque é isso, são muitas temáticas que precisam ser desenvolvidas na escola e o diretor precisa dessas ferramentas para conseguir juntar e dar coerência a tudo e efetivamente desenvolver o que é importante. Então, acredito que essas ferramentas podem ajudar a dar esse lugar de destaque. E sua dica em relação a isso, João? Então, essa temática do financiamento, eu acho importante a gente retomar, porque a gente teve uma mudança importante no financiamento, né, da educação no Brasil, a partir da aprovação da lei do novo Fundeb. Então, a gente teve um incremento muito importante de recursos que já estão com os estados e municípios, parte deles, inclusive, de complementação da União. Por que eu digo isso? Há várias fontes de financiamento da educação. Então, talvez a gente não tenha uma ação específica para a EAN do governo federal. Mas você tem recursos do PDDE que eventualmente podem ser utilizados, né? O programa Dinheiro Direto na Escola, que as escolas têm uma quantidade ali de recursos para fazer pequenos reparos, pequenas ações também, né? Voltadas para a educação. A gente tem os recursos do Fundeb, tem os recursos próprios do orçamento municipal. Então, é muito importante que isso esteja articulado, esse planejamento da EAN, com o planejamento orçamentário da secretaria. Né? Então, na medida em que o PAR ele é um instrumento executivo que prevê esse planejamento para 4 anos, ele facilita também esse processo de pensar, olha, tá, a gente quer fazer aqui um projeto de EAN com as nossas escolas, quanto que isso vai custar? Vamos planejar aqui dentro do nosso orçamento, que vai ser enviado aí para a Câmara de Vereadores, né? Então, essa discussão do financiamento passa muito pela discussão orçamentária, que é local, né? Então, é importante essa articulação local para que se inclua no orçamento. Vamos saber, então, da Elisane, como é que ela fez, né, para formalizar esse projeto e organizar a EAN aí na escola. Você mencionou aqui na resposta anterior que contou com o apoio também da Universidade Federal. Queria que você contasse para a gente um pouco. Nós passamos por grandes mudanças, né, de 2021 para cá, como eu te falei, na questão de receber o tempo integral, na questão da reforma que acabou mudando o segmento da escola. Antes nós atendíamos da educação infantil até o 9º ano, hoje nós estamos somente com os anos finais. Então foi uma mudança que pediu mudança até em todos os documentos, né? E aí nós aproveitamos tudo isso, né, todo esse processo, e fomos colocando essa curricularização, né, essas atividades que os professores começaram a exercer, né, em sala de aula, e colocamos nos nossos documentos, né? Então, veio o PPP, veio o regimento escolar, veio uma formalização do nosso projeto, né? Eu gosto de dizer que o nosso projeto, ele tomou forma
e depois ele ganhou palavras. Então, ele começou como seria um projeto de um semestre, e nós estamos já aí trabalhando com ele por volta de 3 anos, né? Nós já entramos para o 4º ano com esse projeto. E recebemos aí o apoio da Universidade Federal, que já está com a gente desde 2021, né? E eles trazem os estudantes, né? Os bolsistas, eles estão sempre com a gente, fazendo dinâmicas, fazendo palestras, né? Fazendo oficinas com os estudantes e dando apoio às atividades que os professores já têm trazido em sala de aula. Então, o professor tem uma ideia, por exemplo, o professor de matemática trabalhou lá com os gráficos e foi trabalhando a questão da horta, né? Ele foi trabalhando a horta e teve a ideia, um lindo dia, de fazer um motor. Então, quem é que vai ajudar a gente a fazer esse motor? É a universidade, né? Que aí ela vem com os estudantes, né? Da área. Então, a gente já recebeu estudante de todas as áreas, de nutrição, de direito, de engenharia, de pedagogia. Então, o professor Washington, ele consegue articular também isso com a universidade, de trazer esses estudantes para a nossa escola e passar o conhecimento deles para os nossos estudantes, né? E isso é legal porque na realidade da escola pública, né, muitas vezes nós acabamos não trabalhando muito com os projetos, né, com a iniciação científica. E quando a universidade chega até a gente tem como fortalecer essa ideia da iniciação científica com os estudantes, né? Então, eles trazem esse apoio acadêmico, né? Esse apoio de pessoal para a gente, e os nossos professores conseguem fazer uma articulação maior em sala de aula. E já planta Então, uma sementinha para o futuro aí, né? exatamente, que é uma das nossas vertentes, né? A nossa ideia, o projeto, ele não trabalha só a educação alimentar. Ele vai tendo muitas ramificações. E uma delas é conhecer a Universidade Federal. Ah, que Então, legal. todo ano, nossos estudantes, a gente faz um passeio, né? Vamos para a Escola Agrícola de Jundiaí, que é da universidade, né? E vamos para o Campo Central da UFRN, né? Conhecer alguns setores e tudo mais, biblioteca, né? Que é para dar aquele gostinho para os nossos estudantes, para eles se empolgarem com o que espera eles no futuro, né? Muito bacana. Essa é a importância, né, de estabelecer parcerias estratégicas, que era o meu próximo ponto aqui da pergunta, para executar esses projetos. Isso é muito valioso, né? Sim, a escola é mais forte quando extrapola, abre seus portões, né, extrapola os muros da escola. Então, estabelecer parcerias com os equipamentos presentes no território e com outras instituições é essencial. E acho que de pontos de atenção é importante sempre estar conectando essas parcerias, né, com os marcos legais e pensando muito também na conexão desses parceiros no âmbito da escola, porque às vezes tem muitas boas ideias, mas é importante que a comunidade escolar seja engajada, envolvida, mobilizada e tenha pertencimento dessas parcerias também, para que efetivamente ela seja de todos e se desenvolva com êxito, né? Mas acho que é essencial para o sucesso da escola. João, a gente pode falar também, até dar alguns exemplos, né, para o pessoal que está assistindo a gente. Existem também, além de universidades, as cooperativas, as ONGs, que também podem, né, dar essa força e ser um parceiro. Com certeza, mas eu acho importante isso que a Ana Valéria traz, de que parta da escola, né? Sim. Então, assim, que faça sentido para a escola. Essa experiência que a Elisiane traz, ela é muito bonita, muito rica, né? E o que eu acho interessante é que não só o estudante aprende, né? A gente está falando de uma escola que aprendeu a fazer né? De uma universidade que aprendeu a trabalhar, a ser né? parceira da escola nessa temática da EAN, e quando ela fala, isso não é só sobre EAN. Né? Então, por exemplo, fiquei lembrando do meu tempo de escola, né? Eu não sabia o que era universidade até entrar no ensino médio. Então, saber que o pessoal aí, os alunos, né, da Escola da Elisiane, estão entrando na Universidade Federal do Rio Grande do Norte para tratar de algo que é interesse deles. Ao final do ensino fundamental, eu acho que isso já abre várias portas, né? Então, mas é educação em geral, né, para a vida. Então, acho que as parcerias, elas possibilitam, né, Ana Valéria, esse aprendizado coletivo para a escola, para os profissionais e para os estudantes também.
É verdade. Quais são as lições, gente, aprendidas e as recomendações para as escolas, para os gestores, nutricionistas, né, todos esses atores que a gente envolve nesse plano, que desejam implementar ações de RAN de forma sustentável e eficaz? Se a gente pudesse resumir. Acho que a principal lição é que é possível, né, implementar boas práticas em IAN, e a gente está vendo isso aqui nessa discussão. E acho que, assim, é importante que a gente esteja sempre fortalecendo as equipes, né? E porque, assim, gestores, professores, merendeiras, nutricionistas, todos devem trabalhar juntos, né? E muito dispostos a essa colaboração conjunta. Isso parece óbvio, mas às vezes no universo da escola não é tão fácil. Nós estamos falando de pessoas com formações, saberes e valores culturais diferentes. E isso, em se tratando de educação alimentar, é muito relevante. Então, porque cada um vai trazer essa visão. Cada um vai trazer a sua visão. Então, é importante esses espaços para o fortalecimento da equipe, para o fortalecimento da própria trajetória formativa, e que cada um contribua, né, com a sua parte para o sucesso dessa política, né? Porque ela tem todo o potencial de transformar não só a vida dos educandos e dos profissionais, mas dos pais e responsáveis, né? Incidindo de forma efetiva em toda a comunidade, em todo o território, né? Transformando efetivamente a qualidade de vida das pessoas. Então, acho que é isso. Transcende os muros da escola. Exatamente. Olha, eu vou dizer as lições para mim, tá? Claro. Nessa conversa. Quem sou eu para dar lições sobre IAN? Mas desse papo que a gente teve aqui, eu acho que é muito importante começar, né? Então, independente das dificuldades, das barreiras que tenha no começo, eu acho que quando você se movimenta, a equipe se movimenta, as parcerias vão aparecendo, existe um aprendizado, né, no decorrer do processo, e o engajamento dos estudantes, dos professores, dos profissionais, eu acho que fortalece o projeto. Então, há instrumentos governamentais, o PAR, o PDDE, o Saúde na Escola, possivelmente no âmbito da prefeitura, mas eu acho que a escola é que tem esse poder, né, de implementar a IAN, né, a partir dessas parcerias, e de fazer esse projeto bonito, né, de incorporar aquilo que faz sentido para a sua realidade. No caso da Elisiane, na escola tem a possibilidade da cisterna de uma horta. Talvez outra escola não tenha esse espaço, mas possa aproveitar também um espaço público, ocupar um espaço de uma praça, né, da cidade. Então, acho que o mais importante é o começo, né, dar esse primeiro passo e confiar na trajetória, né, que se estabelece a partir daí. Elisiane, a gente não pode deixar de falar da mobilização da comunidade e das famílias. Você até mencionou o quanto é importante, quanto isso sai da sala de aula. Isso. Essa parceria, né? Eu até adotei aqui 3 palavrinhas, né, para a gente. É a questão da equipe, né? A gente precisa de uma equipe que seja envolvida, como você falou, né? Quando você falou aí das merendeiras. Gente, se vocês vissem o trabalho das nossas merendeiras junto com os professores, é lindo, né? Então, nós já tivemos várias atividades que os nossos estudantes vão para a cozinha e as merendeiras vão para a sala de aula ensinar os meninos como é que é o processo da educação ou da alimentação escolar, né? Então, elas já chegaram para contar como é que é o recebimento da merenda, né? Como é que se faz aquela merenda. E aí, depois, eles vão estudar o valor nutricional com os professores. Então, é uma questão muito forte essa equipe, né? Que é uma coisa também que eu bato muito na tecla, junto com a universidade, junto com a secretaria. A gente precisa ter uma equipe que ela esteja o quanto mais tempo possível com a gente, no sentido de que a gente não precise ficar trocando de profissionais todos os anos, né? E aí a gente vem também para as parcerias, né? Essas parcerias que nós conseguimos desenvolver, ela é muito intersetorial, né? Então, nós trabalhamos com outras secretarias, né? No processo entrou a Secretaria de Agricultura, entrou a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Educação, óbvio, né? Um vai puxando Então, o outro também, quando vê que a iniciativa é bacana e tem como colaborar. Isso. A de saúde também, né, com a unidade de saúde da comunidade. Lá na nossa comunidade nós temos a Associação de Mulheres, que elas fornecem bolo e polpa de fruta para
a prefeitura, né, para fornecer para as escolas, para a merenda escolar. Elas entram com a gente, né, a gente vai estudar um pouco da associação, como é que se formou essa associação, o que é que elas fornecem para a merenda escolar. Então, entram os próprios pais, né? Como eu falei para vocês, a gente teve visitas para a famílias que têm hortas maiores, né? Eles foram nos ensinar como é que eles fazem, né? Quando é um tempo que está faltando água, como é que eles conseguem fazer a manutenção da horta. E é um conjunto muito forte. Eu até tenho uma árvore aqui de frente para mim, e eu fiz aqui um desenho representando isso. A gestão é como se fosse a raiz, né, desse trabalho. Ela precisa fornecer todos os nutrientes para que o trabalho possa florescer, né? O solo, que são esses nutrientes, que nos fornecem esses nutrientes, são os apoios que nós temos, né? Esse apoio intersetorial mesmo. E aí a equipe é como se fosse o caule, o caule mesmo, né, da planta, que pode levar todo esse conhecimento, fortalecer mesmo o encaminhamento do projeto. E os frutos, né? Os frutos que nós acabamos gerando, que é o conhecimento. Com E como certeza. vocês falaram, não é o conhecimento só para os estudantes. Nós aprendemos muito com isso, né? O quanto que eu cresci como pessoa e como profissional nesses últimos anos foi um momento ímpar na minha vida, né? E eu sei que também na vida de muitos outros colegas que estão comigo, né? Integrar e Então, transformar. isso, exatamente. É além da EAN, não é só EAN. Tá certo. E para a gente fechar, quero que a gente dê dicas para as pessoas que estão assistindo e querem aprofundar, entender mais sobre esses projetos, esses assuntos. Vocês indicam algum material, que seja algum site oficial, alguma cartilha? Sim, acho que é importante acessar os portais do PSE, tanto no Ministério da Educação quanto no Ministério da Saúde. Nós temos lá acesso ao decreto que institui o programa, a resolução e a outros materiais super importantes. Então, tem a série de cadernos dos temas contemporâneos, transversais, e temos um caderno específico para a educação alimentar e nutricional. Tem caderno temático e guia de bolso do PSE, e a gente tem um dedicado exclusivamente à alimentação saudável e à prevenção da obesidade. Então, tem muitos outros materiais interessantes para apoiar gestores escolares e também os gestores municipais e estaduais da educação, professores e demais profissionais que queiram saber mais sobre o assunto. E você, João, o que você indica? Bom, sobre o PAR, a gente está lançando agora, né? O novo PAR, porque ele funciona em ciclo de 4 anos. Então, o ciclo 25-28 vai ser lançado agora. E a gente vai ter uma página dentro do site do MEC com todas as informações e também documentos de orientação, cartilha, guias. E aí, lembrando que a EAN também está lá, né? Mas a gente trabalha sobre todas as temáticas principais da educação básica, as políticas, diferentes modalidades e etapas. Então, é um instrumento de planejamento complexo, mas no bom sentido da palavra, da complexidade, né? É um instrumento rico e um momento de discussão e de reflexão, né, da rede, dos profissionais, dos secretários, dos gestores, para pensar a educação com planejamento, né? Para criar as condições aí de se enraizar essa gestão, viu, Elisiane, a partir dos problemas, né, que se perceba na rede municipal, na rede estadual de educação. Você falou do portal que vai ser criado, a gente está gravando em fevereiro, pode ser que quando esse episódio, né, estiver no ar, já esteja também disponibilizado esse site, então só dá um Google ali que a gente acha rapidinho. E eu agradeço também a Elisane por compartilhar, né, e partilhar também esses conhecimentos, como isso aconteceu aí no Rio Grande do Norte. Também te parabenizo pela iniciativa. Obrigada, é um prazer compartilhar com vocês e na intenção mesmo de contagiar as outras escolas, né? Que nós conseguimos. A escola pública, ela é forte e ela pode, sim, funcionar de formas extraordinárias, né? Então, eu acredito muito nisso e agradeço muito, né? Porque muitas vezes nós temos grandes projetos na escola pública que não são divulgados. E aí é legal que a gente possa compartilhar isso com todos vocês.
Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso videocast e hoje a gente abordou um tema fundamental, a gestão e o apoio a projetos de EAN nas escolas. Ao longo da nossa conversa, a gente explorou como esses programas governamentais, como o PSE e o PAR, podem ser grandes aliados no planejamento e na execução dessas ações, além, claro, da importância de estabelecer parcerias estratégicas, sempre respeitando a ética e evitando conflitos de interesse. Eu quero agradecer imensamente aos nossos convidados e também a você aí do outro lado por acompanhar o nosso podcast. Até uma próxima!